Olá, está começando mais um episódio do podcast Fala Indústria, aqui do Sistema Fierne. Eu sou Líria Paz e a nossa convidada do episódio de hoje é a professora Cláudia Costin, referência internacional em políticas públicas educacionais, que vai falar com a gente hoje sobre os desafios da educação, os caminhos da educação para o desenvolvimento econômico. Cláudia, seja muito bem-vinda, é um prazer imenso ter a senhora hoje com a gente. O prazer é todo meu, muito bom poder falar nesse podcast tão interessante. Cláudia, e o nosso tema, como eu já adiantei, é os caminhos da educação para o desenvolvimento econômico e como é que a educação pode impactar na economia de um estado, na produtividade também, né? Eu queria saber que ao longo da sua trajetória, qual que foi a principal mudança que você observou na mudança como a gente educa as nossas crianças? Olha, o Brasil só conseguiu universalizar o acesso ao que internacionalmente é chamado de escola primária, nossos anos iniciais do fundamental, na última década do século XX. Sim. E os anos finais só na primeira década do século XXI. Então, o Brasil acumulava atrasos até em acesso. Esse problema foi equacionado, nós estamos com o acesso ao ensino universalizado no ensino fundamental, embora ainda não no ensino médio, mas mesmo aí estamos progredindo. Sim. Mas temos um problema que resulta da superação do problema anterior, que é o problema de aprendizagem para todos. É fácil educar quem veio de família letrada, quem teve os pais com muito acesso à educação. Sim. O desafio que hoje se apresenta, não só para as escolas, mas para o mundo do trabalho, está relacionado à educação de crianças cujos pais têm baixíssima escolaridade. 68% do sucesso escolar de uma criança depende de quantos anos seus pais estudaram. Sim. Então, é um desafio de fato grande. Isso traz consequências na produtividade do trabalho e traz consequências, portanto, para o desenvolvimento econômico. Isso significa que pais, por exemplo, que têm ensino superior, provavelmente os seus filhos também estarão no ensino superior, e que pais que não tiveram acesso à educação, que só fizeram como a quinta série, as pessoas falam muito disso, né? Só fiz até a quinta série. Os seus filhos provavelmente ou possivelmente não serão tão bem educados assim? Significa, mas não de todo, quer dizer, vem ampliando, o acesso vem sendo ampliado. Sim. O que significa na prática, e é triste dizer isso, é que embora eles, em números crescentes, concluam o ensino médio e eventualmente entrem para a universidade, eles não têm o mesmo preparo do que gerações anteriores. E daí o nosso desafio em tentar garantir não só acesso à escola, sim, mas aprendizagem de qualidade na escola para todos. E como é que a gente pode superar esse desafio que é o principal deles? Você mesmo mencionou que são pessoas que normalmente não tiveram acesso à educação, que provavelmente terão uma educação pior do que outras pessoas que já têm uma família com acesso ao ensino superior, por exemplo. Como é que a gente pode superar essa principal barreira da qualidade da educação para essas pessoas? Bom, primeiro ter consciência do problema e parar de procurar um culpado específico. Não é um problema desse governo ou daquele governo, mas é responsabilidade Sim. de todos os governantes e da sociedade civil ajudar a construir educação de qualidade para todos. Sim. E eu falo isso com consciência de que o desafio aqui no Rio Grande do Norte é maior. Por que é maior? Os resultados das avaliações mostram, infelizmente, que as crianças, a maioria das crianças não sai alfabetizada do segundo ano do ensino fundamental e, portanto, esse problema vai passando para frente. O desempenho no ensino médio é, infelizmente, o pior IDEB, que é o índice que mede a qualidade da educação,
entre os estados. Então, nós vamos ter que agora prestar atenção e falar, é compromisso de todos. Sim. Sociedade civil, indústria, Tribunal de Contas, a, os pais das crianças, porque mesmo se tiveram uma escolaridade mais baixa, eles entendem a importância da educação, professores, diretores e crianças. E é um problema, uma resolução que não passa meramente pelo investimento em educação, é isso? Passa em parte pelo investimento em educação. Por que eu digo em parte? Os salários ainda estão defasados. Sim. Mas não estão só defasados no valor, mas como os contratos dos professores são fragmentados, ou seja, professores de Fundamental 2 e de ensino médio, muitas vezes são contratados para 10 horas, 16 horas, para completar uma carga horária de 40 horas, que é o que alguém que tenha ensino superior completa, ele tem que acabar dando aula em 3, 4 municípios, muitas vezes. Faz aí uma peregrinação entre escolas. Faz uma peregrinação, né? Entre escolas. Então, nós temos que melhorar tanto os salários para tornar a profissão mais atrativa, sim, quanto diminuir essa fragmentação dos contratos, mas também olhar para a profissão de professor, não do ângulo da vitimização, mas cada vez mais do ângulo de um profissional que tem uma das mais importantes e complexas profissões. Sim. Isso vai nos ajudar bastante. Para isso vai ser muito importante avançar em direção ao ensino em tempo integral, como acontece nos demais países. Não é para fazer mais do mesmo, mas eu não vou conseguir ter uma educação que de fato prepare, especialmente para esses tempos de inteligência artificial, claro, substituindo seres humanos ou postos de trabalho por automação. Nós vamos precisar ter aulas mais dialogadas, uma educação mais mão na massa, aulas que duram um pouco mais de tempo e com mais engajamento dos alunos. Hoje nós temos aí 4 horas de aula por dia, né? Isso numa escola em tempo normal, assim, de 7 às 11 da manhã. A média brasileira é de 4 horas para o ensino fundamental e 5 para o ensino médio. Sim. É muito pouco, porque lembrem que nisso está incluído recreio, almoço, outras coisas. Então, nós precisamos avançar mais rápido para 7 a 9 horas de aula, que é o que pratica o resto do mundo. Cláudia, e você mencionou que a gente estava conversando sobre como o impacto da educação ela é potente, né, nas futuras gerações, para a economia, para a produtividade. Se a gente começar a fazer mudanças hoje, de forma prática, em quanto tempo a gente consegue ver as soluções e consegue ver os resultados dessas mudanças? Olha, alguns resultados demoram um pouco mais, mas melhorar a alfabetização, por exemplo, que não demanda repertório cultural daquela criança. Sim. Se a gente começar na pré-escola, como acontece em muitos países, ensinando consciência fonológica, como recomendava Magda Soares, uma grande mestra de educadores, alfabetizadores, se a gente começar de forma lúdica, brincando, ensinando o nome da letra, a letra do teu nome, como é que é o som disso, a gente consegue fazer um primeiro ano do ensino fundamental que de fato alfabetiza. Quando eles chegam no segundo ano, é só consolidar e isso é rápido. O desafiador é o impacto disso na economia. Sim. Porque nós temos, para além da insuficiência de aprendizagem, o legado da escravização. Sim. Que fez com que o Brasil tenha uma produtividade do trabalho baixa e salários baixos. Nós vamos ter que avançar mais rápido em gente muito mais bem formada para ter raciocínio matemático, para ter um repertório cultural mais significativo, e isso leva mais tempo, mas vai impactar
positivamente na produtividade do trabalho e num desenvolvimento econômico muito mais inclusivo. Cláudia, a gente estava falando também sobre o estado do Rio Grande do Norte e suas particularidades com relação à educação, né? Nós temos uma educação ainda que ela é bastante carente em alguns aspectos e segue a média também do Brasil em outros aspectos. Na sua visão, aqui no estado, qual que é o ponto mais crítico e mais urgente que a gente precisa realmente abraçar para que a gente tenha resultados mais profundos no futuro? Olha, a alfabetização, porque é a base de tudo. Sim. Olhar muito para a questão do raciocínio matemático, porque isso pode ser ensinado desde a pré-escola também. Olhar para o índice de desenvolvimento educacional, lembrando que vem mais dinheiro para os municípios se eles cumprirem alguns pré-requisitos importantes que dão qualidade à educação. Sim. Muitas vezes a gente se queixa de falta de dinheiro. De falta de investimento, né? Mas há dinheiro disponível e alguns municípios não estão atendendo às pré-condições para que isso aconteça. Vocês já têm lei de ICMS educacional, que é muito bom, mas vamos olhar para o que garante boa educação, que não é só infraestrutura. Sim, a infraestrutura tem um papel em gerar condições para o ensino-aprendizagem. Sim. Mas é muito mais do que infraestrutura. É garantir que o professor possa ser formado para a sua prática. Seja no ensino superior, seja informações que a própria escola pode organizar. Se nós migrarmos mais rápido para o ensino em tempo integral, que sim, custa um pouco mais caro, mas garante que professores possam ser prioritariamente alocados a uma única escola, com dedicação exclusiva, com tempo para usar 1/3 do tempo de atividade extraclasse para planejar com seus colegas, para aprender com seus colegas. Professor aprende mais, não é fazendo mestrado e doutorado, embora não é errado fazer mestrado e doutorado, é aprendendo com seus colegas que vivem as mesmas condições de ensino que ele. Quando a senhora fala de ensino integral, a senhora fala para anos iniciais, anos finais do ensino fundamental e também o ensino médio? Eu estou falando para todas as etapas. Agora, curiosamente, o impacto é maior para o aluno nos anos finais e no ensino médio, sim, em termos de aprendizagem. Mas é importante lembrar que muitas, especialmente alunas de Fundamental 2 e ensino médio, acabam se dedicando menos aos seus estudos, porque tem que cuidar dos seus irmãos menores. Sim. Porque tanto sua mãe quanto seu pai trabalham, essa é a realidade de hoje, e os irmãos não podem ficar sozinhos. Então, olhar para essa questão também da lógica da organização familiar para o cuidado não é errado. Sim. E a educação, como a gente já vinha conversando antes até de começar aqui o programa, é uma questão que é acompanhada há décadas no Brasil e que a gente teve poucos avanços, a gente estagnou bastante, né, em alguns aspectos, como você mesma falou. Por que é tão difícil transformar esse discurso em uma política de Estado que seja efetiva? Eu vou falar do que deu certo, porque também a gente corre o risco de achar que não, o Brasil nem adianta tentar, Sim, porque sempre vai dar errado. Quer dizer, depois que nós percebemos que foi um erro demorar tanto para universalizar o acesso ao ensino primário, eu queria lembrar que no final da década de 60, por exemplo, em 69, comecinho dos anos 70, 1970, nós tínhamos só 40% das crianças na escola primária. Ou seja, essa escola pública de antigamente, que era tão boa como alguns dizem, ela era boa porque educava só os filhos dos letrados, ou majoritariamente os filhos dos letrados. Agora, o nosso desafio é porque
dado o atraso educacional do país, finalmente os mais pobres também estão na escola. Estão na escola, mas correm o risco de evadir, etc. E eles precisam de suportes adicionais para a aprendizagem. Queria dar um exemplo muito prático. Filhos de classe média alta, ou média, quando eles vão mal na escola, o que seus pais fazem? Recebem o boletim de maio, veem que o filho não está bem numa determinada disciplina e contratam um professor particular. E os filhos dos vulneráveis? O que acontece? Nada. Nada, não tem acesso. Ele ou é reprovado ou passa para frente sem aprender. O que nós precisamos não fazer nenhuma das duas coisas. Nem reprovar, nem passar para frente sem aprender. Na Finlândia, por exemplo, é muito mal visto quem reprova e tão mal visto quanto quem passa para frente sem aprender. Nós precisamos que haja uma jornada em tempo integral, inclusive para fazer recuperação de aprendizagem daqueles Sim. alunos que não estão aprendendo. Um reforço escolar dentro da própria escola. Reforço escolar dentro da grade da escola. E isso, a senhora, isso não passa apenas por uma educação que seja igual para todos, não é isso? Exatamente. Nós precisamos pensar em equidade. Ou seja, dar mais para quem tem menos. Os melhores professores nas escolas mais desafiadoras, os melhores diretores nas escolas mais desafiadoras, com incentivos para que isso aconteça. Né? Isso parte principalmente da gestão pública? Isso parte da gestão pública. É muito importante olhar para a política educacional como política de Estado e não de governo. Eu sei que a expressão pode parecer forte, mas tanto faz se o governante é do partido A ou do partido B, mas nós termos uma política educacional que pense como é que eu vou fazer para superar desigualdades históricas entre os alunos. Sim. E como é que, quais são os países hoje que são referência nesse tipo de modelo de educação e que a gente pode se espelhar de repente? Porque o Brasil é um país muito diverso, muito grande. A gente não consegue apenas copiar um modelo de ensino que é efetivo em outro lugar. Né? Eu vou dar alguns exemplos de coisas interessantes. Eu fui diretora global de educação do Banco Mundial e eu visitei sistemas educacionais com desafios maiores que os nossos e desafios já enfrentados. Na China, por exemplo, em Xangai, onde eu visitei 50 escolas, por exemplo, o que acontece que eu vi que não é difícil da gente se inspirar? Um diretor de escola tem uma cota de aulas de seus professores para assistir, não para punir, mas para poder dar um feedback para os seus professores. Cada novo professor que entra na rede de ensino tem um professor mentor que vai aconselhá-lo e é remunerado para isso, assistir suas aulas também e dar um retorno. E esse professor iniciante assiste às aulas do professor mais experiente. Com isso, a gente aprende bastante. Um modelo de ensino profissionalizante e técnico. Na Coreia, por exemplo, eles têm, numa área de tecnologia de ponta do país, eles têm escolas que eles chamam de Master High Schools, que o aluno, se ele fizer o curso técnico de nível médio e depois trabalhar 3 anos na área, ele entra sem o temido vestibular coreano para engenharia correspondente. Isso é uma boa ideia que poderia nos inspirar, inclusive a certificação dos créditos feitos. O fato de que se pensa na Finlândia, todo mundo fala da autonomia do professor. Sim, ele tem autonomia, Sim. Mas se pensa em rede, ou seja, o livro é padronizado, o currículo, há um currículo muito claro, explicado para os professores. E eu vou pegar, por último, exemplo do Chile, que é o melhor país na América Latina
em formação de professores, em que eles fazem muita conexão entre teoria e prática na formação dos professores na universidade. Isso é importante. E se a senhora fosse montar uma escola dos seus sonhos, onde você pudesse escolher cada aspecto que mais traria resultados para a nossa educação, como ela seria? Uma escola de tempo integral, com educação tecnológica? Essa escola teria, bom, primeiro, alfabetização, começando de forma lúdica, e numeracia também, quer dizer, o ensino de matemática, pensar matematicamente. Sim. Na pré-escola, brincando, as crianças são doidas para aprender a ler, dos 3 aos 5 anos. No Brasil é 4 e 5, mas dos 3 aos 5 anos eles são doidos para aprender a ler e também, desde que seja de forma lúdica. Além disso, eu faria uma escola em que todos aprendam, em que se possa combinar excelência, por um lado, com equidade do outro. Ou seja, não baixar a régua, porque eu tenho que incluir mais pessoas, até elevar a régua, excelência e, ao mesmo tempo, suportes adicionais para as crianças que mais precisam. Uma escola também em que professores e alunos aprendam a trabalhar colaborativamente para resolver problemas. Uma escola em que os saberes não estejam fragmentados, e nisso eu roubo a utopia do Edgar Morin, esse grande pensador da sociedade e da educação. E, finalmente, uma escola que forme todos para aprender a pensar, não a decorar o ponto de vista do professor, e serem formados para a autonomia. E qual que é o papel do setor produtivo aqui? Hoje a gente está falando para o setor produtivo, para o pessoal da livre iniciativa. Qual que é o papel que a gente tem nessa formação? Primeiro, eu não conheço a educação que funcione bem, né? E a gente tem para isso os estudos que a OCDE faz, dos países que têm bons sistemas educacionais, em que o setor produtivo não se engaje, né? Na Inglaterra, por exemplo, nos conselhos de escolas, os empresários, inclusive os pequenos empresários daquele bairro, se engajam na escola. Sim. Se nós vemos, por exemplo, o que o Espírito Santo fez com o Espírito Santo em Ação no campo da educação. O programa que eles têm chamado Espírito Santo em Ação é isso? Um programa chamado Espírito Santo em Ação e que fez avançar tanto a educação. Sim. E a alfabetização, que é uma das melhores do Espírito Santo. Do Espírito Santo no Brasil. Sim. Então, o setor produtivo pode e deve se engajar nisso, porque, afinal de contas, é o desenvolvimento do Estado que está em jogo. Como a senhora mesma falou, afeta na produtividade, né? Afeta justamente na mão de obra que estará na indústria, que estará nesses postos de trabalho. Sem dúvida. Faz muito sentido investir na educação de cada estado. E parabéns à Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte por se envolver, inclusive no apoio aos seus municípios. Só para dar um contexto, aqui no Rio Grande do Norte nós temos 3 escolas SESI, que eu estava conversando sobre isso antes de começar. São escolas que têm principalmente essa cultura da tecnologia, do letramento digital, da cultura maker, em que os alunos eles podem se envolver justamente na resolução de desafios. Como é que esse modelo de escola se insere nos desafios que a gente tem hoje para o mundo do trabalho, para os trabalhos do futuro, que a gente já está pensando? Olha, eu sou do Conselho de Excelência em Gestão do SESI Nacional, então nós certificamos gestão de escola SESI pelo Brasil, então eu costumo visitar as escolas quando consigo em cada estado. O SESI ele tem um papel não só em relação à própria escola, mas de indutor do avanço nas escolas do seu entorno. Sim. Seja complementando a formação no ensino técnico, inclusive no ensino médio regular, que prefere adotar o itinerário formativo tecnológico,
seja apoiando com material didático, como eu vi no interior do estado de São Isso. Paulo, vários municípios. Agora, com essa iniciativa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, de apoiar seus municípios na melhoria da educação, inclusive da alfabetização, acho que vamos ter grandes avanços. Parabéns. Como a senhora mesmo mencionou, nós temos 2 projetos que são interessantes aqui no estado. Um deles é o Interiorizando a Educação, que nós já conseguimos expandir. Teve um projeto piloto na cidade de Acari, que é uma cidade da região de Seridó, Potiguar, com indústria da confecção, indústria têxtil muito presentes, com geração forte de emprego e renda. E esse projeto ele foi expandido para outros 5 municípios, que começou como um recompondo saberes para os alunos que tinham dificuldades ali, português e matemática, isso devido à pandemia, e se ampliou para que as escolas tenham acesso justamente a uma educação de maior qualidade, e o acompanhamento ele não é feito só com os alunos, mas também com os próprios professores. Então, professores da rede SESI atuam junto a esses professores da rede municipal. Outro ponto interessante que a senhora também mencionou é que nós temos espalhados aqui no estado SESI Techs, que são unidades, não são na verdade unidades do SESI, mas são unidades cedidas para que aquele município tenha acesso a uma biblioteca, tenha acesso a computadores, tenha acesso justamente ao conhecimento, a tecnologias, né? E é esse tipo de modelo que a senhora fala? Exatamente. Eu estava me referindo tanto ao SESI como instituição do Sistema S, Sim, quanto a Federação das Indústrias. 2 coisas juntas, mas não só essas. É a sociedade como um todo se engajando para melhorar a educação e cobrando das autoridades públicas que as coisas avancem mais. E aqui um comentário importante. É fácil falar de que é importante melhorar os salários dos professores, o que é verdadeiro. sim. É importante. Mas é mais difícil engajar a sociedade em dizer por que não? Por que não conectar todas as escolas? Por que não garantir que toda escola tenha uma sala de leitura ou uma biblioteca? Por que não garantir que as escolas sejam em tempo integral? O que vai ser uma pré-condição importantíssima para a transformação da educação no Rio Grande do Norte e no Brasil. Outro tema que a gente tem ouvido bastante, e nós até conversamos muito sobre inteligência artificial, letramento digital, são temas que já estão aí rodando e que nossas crianças e adolescentes já meio que conhecem aí. Como é que a gente pode preparar os nossos jovens para justamente enfrentar e conhecer e dominar esse tipo de ferramenta? Bom, a Base Nacional Comum Curricular, ela estabelece que nós temos que dar educação midiática para todos os alunos. Isso tudo entra dentro da educação midiática, porque não é só garantir a infraestrutura tecnológica para que as coisas funcionem, Sim. E não só trabalhar com ferramentas digitais, desenvolver a competência digital de professores e alunos, mas ensinar também o aluno a navegar com ética, responsabilidade e eficiência nos meios digitais, que podem ser fantásticos para formar pessoas para o mundo do trabalho, mas tem perigos muito importantes embutidos, como mostrou toda a discussão em torno do ECA digital. E era justamente isso que eu ia te perguntar agora. A inteligência artificial ainda é tão preocupante assim? A inteligência artificial oferece oportunidades e riscos. Eu costumo fazer um paralelo com quando surgiu o automóvel. O automóvel, ele tem perigos associados a ele. Por isso que são importantes leis de trânsito. Sim. A inteligência artificial, ele traz um risco muito grande. Osborne e Frey, 2 pesquisadores da Universidade de Oxford, falam que 3 bilhões de postos de trabalho vão estar extintos até 2030. Sim, novos postos de trabalho vão ser criados, mas eles vão demandar competências muito mais sofisticadas. Mas ao mesmo tempo em que
essa extinção em ondas sucessivas de postos de trabalho vai acontecendo, a inteligência artificial começa a ser usada por professores, inclusive. 58% dos professores brasileiros usam a inteligência artificial. E para que eles usam? Para coisas que podem ajudar muito um bom professor, como correção de redações, planejamento de aulas, se aprofundar em coisas que um colega falou numa reunião, ou planejar colaborativamente também aulas. Quer dizer, ela traz oportunidades e ameaças. Nós vamos ter que aprender a lidar com a inteligência artificial. Cláudia, a gente já está se encaminhando para o final do nosso podcast. Foi um prazer imenso ter você aqui, mas antes de terminar, eu queria só uma última pergunta. A senhora é presidente executiva do Instituto Salto, não é isso? Isso. Queria saber do que se trata, como é que é a sua atuação aqui no país. Bom, o Instituto Salto, ele surgiu inicialmente dentro da Fundação Getúlio Vargas como CEIP, Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais. Sim. Depois nós chegamos à conclusão que ele já estava maduro para sair da fundação e ter vida própria. Basicamente, o que nós fazemos é identificar boas práticas educacionais no Brasil, repetindo o que eu disse no meio, é sair dessa narrativa de que o Brasil é um desastre e começar a ver o que o Brasil, e também outros lugares do mundo, fazem bem feito, sistematizar e pensar como é que eu coloco isso em escala, ou seja, transformo isso em política educacional em escala. E a gente faz muito isso olhando para a formação de diretores de escola, de um diretor, digamos assim, ampliado, que com o apoio de tecnologias, com o apoio de outros recursos, sabendo ler dados, como é que ele pode ajudar escola a mudar esse cenário e na gestão educacional, os secretários de educação. Nós fazemos muita mentoria de secretários de educação municipais e estaduais. Perfeito. Cláudia, mais uma vez foi um prazer imenso tê-la aqui conosco. Queria agradecer imensamente a sua participação, viu? Eu é que agradeço, uma boa oportunidade e muito bom estar aqui na terra de vocês. O podcast Fala Indústria do Sistema Fierne vai ficando por aqui. A nossa convidada de hoje foi Cláudia Costin, referência internacional em políticas públicas educacionais. Eu vejo você na próxima e tchau, tchau.